Olá, alunos, tudo bem? Galera da EJC, como é que vocês estão? Espero que com saúde. Professora Nájila Costa para mais uma videoaula. Nossa quarta videoaula agora do mês de maio. E vamos ver os nossos conteúdos, né, trabalhados. Sempre a gente divide em 3 momentos, né, a parte de gramática, literatura e redação, né, a famosa produção. Em gramática, vamos trabalhar as figuras de linguagem, né? Literatura, o teatro vicentino. E na redação, teatro, o texto teatral, né? Tão importante na nossa vida. Então, pessoal, o que são figuras de linguagem? São processos, né, criativos que retiram a linguagem do plano literal. O que seria se tirar a linguagem do plano literal do seu sentido real e dar outros sentidos, né, às palavras. E nós temos como objetivos, né, nessa aula, ampliar o conhecimento e o vocabulário, né, estimular a criatividade e melhorar a percepção linguística. A gente vai aprender que uma palavra pode ter mais de um significado. Nós temos aqui, pessoal, várias figuras de linguagem, né? Nós não vamos estudar todas hoje, né, mas vamos pelo menos conhecê-las, né, antítese, que é contraste, que é a ideia de contrário, né? Riso, choro. A metonímia, que é o nome pela marca, o Nescau, né? O achocolatado. Aliteração, personificação, onomatopeia, eufemismo, pleonasmo, hipérbole, catacrese e a metáfora, tá certo? Então essas são todas. Nós vamos estudar algumas e na aula seguinte a gente vai dar continuidade. Então, pessoal, quando se fala em figuras de linguagem, nós temos 2 tipos de linguagem, né? Que é o sentido real e o sentido figurado. O denotativo, o sentido denotativo é o sentido real, é aquele sentido que você encontra no dicionário. Se eu digo que casa é uma casa para se morar, né? Tá dando esse sentido. Já o conotativo é o sentido figurado. São vários outros sentidos, dependendo do contexto que você vai dar a palavra. Aí tem um exemplo. Minha geladeira quebrou. Essa geladeira aí está no sentido denotativo, no sentido de geladeira, né? É o objeto que a gente tem em casa. É o sentido que a gente encontra no dicionário. Mas quando eu digo minha namorada é uma geladeira, não é que ela, né, que se namore com uma geladeira. Ela é geladeira no sentido de fria, né? De não ter um amor maior pelo outro. Então é o sentido conotativo. É um outro sentido que você vai dar à palavra. E aí nós temos a primeira classificação, que é a metáfora, né? Figura de linguagem metáfora. É o emprego de uma palavra com o significado de outra, em vista de uma relação de semelhanças entre ambas, né? Tipo, eu quero dizer uma palavra, não encontro, você coloca uma outra palavra, mas essa palavra tem o sentido da palavra que você quis falar e não falou. É uma comparação subtendida, ou o emprego de uma palavra em sentido figurado. Olha como é fácil quando a gente contextualiza. Minha boca é um túmulo, né? A palavra túmulo aí, pessoal, não se refere ao túmulo normal, onde a gente vai quando morre, né? Esse túmulo aí quer dizer o quê? Que eu não vou contar para ninguém. Eu não gosto de fofocas, por isso que é substituir uma palavra por outra, né? Mas que dá esse sentido de semelhante, de não falar, de calar. Essa rua é um verdadeiro deserto. Essa é uma rua calma, uma rua que não passa carro, tá certo? Então isso é uma metáfora. Aí nós temos aí a antítese, o paradoxo e a ironia, né? Que é o sentido oposto. Aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Olha o Nelson Cavaquinho, qual é a antítese aí dessa frase? Sorriso e dor. Ou você está alegre ou você está triste. Então são coisas contrárias. O paradoxo é o enunciado logicamente absurdo, impossível. A filosofia é bastante em não pensar em nada. Fernando Pessoa, né? Como é que na filosofia é de pensar e você diz que não pensa, né? O sentido é um paradoxo. Em tom de deboche ou de crítica, né? Que é a ironia. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar as crianças. Judiar as crianças não é excelência, né? Então é essa ironia que você faz, é esse deboche com o que você faz com o outro, né? No caso com as palavras.
A metonímia, pessoal, nós temos aí o que é? É uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra por outra, né, mantendo uma relação de proximidade com o referente da palavra, né, da palavra substituída. Aí tem o exemplo. Li Machado de Assis há anos, ó. E aí, pessoal, quando você faz essa troca, por exemplo, eu não li Machado de Assis, o autor, eu li uma obra de Machado de Assis. O certo seria, li Iracema de Machado de Assis. Para você encurtar a frase, você só diz o que? Li Machado de Assis, que é o autor. Então, nesse caso, né, se fala a parte, a matéria-prima pelo objeto, também tem a parte pelo todo, o efeito pela causa, a causa pelo efeito, o singular pelo plural. Ele dá os outros exemplos. Vamos comer um McDonald's, né? O McDonald's não é o lanche, é o lugar onde se compra, é a marca. Ele comeu 3 pratos de feijoada, né? Porque ele comeu muito, não é comer 3 pratos. Então, são situações que consistem no emprego de uma palavra, né, para substituir outra, tá certo? Também bem fácil. E vamos falar do teatro de Gil Vicente, pessoal, faltando aí para a literatura, tá certo? E essa revolução, né? Gil Vicente foi dramaturgo, ele escreveu peças teatrais, era uma pessoa religiosa, mas que nas suas peças, né, ele denunciava, né, a realidade em que vivia. Então, Gil Vicente é considerado o primeiro grande dramaturgo português, né, além de poeta de renome. Enquanto homem de teatro, pessoal, ele parece ter também desempenhado as tarefas de músico, né? Além de dramaturgo, além de poeta, ele foi músico, ator e encenador. É considerado o pai do teatro português, ou mesmo do teatro ibérico, já que também escreveu em castelhano, tá certo? Era poeta dramaturgo, pois todas as suas obras eram dramáticas, mas em versos, tá certo? Então, a obra vicentina é tida como reflexo da mudança dos tempos e da passagem da Idade Média para o Renascimento. Então, assim, ele foi uma pessoa, né, um ator que muito contribuiu para o teatro. Então, Gil Vicente é considerado por muitos estudiosos o primeiro grande percussor, né, dramático em Portugal. A sua obra dramática é uma das mais importantes do século XVI e as peças teatrais apresentam um retrato do cotidiano, que eu já disse, né? O cotidiano da época. Ele mostrava a realidade da época em que ele vivia. Recebido através de falas, né, das personagens, das relações que estabelecem entre si. E aí, pessoal, eu coloquei, né, só a título de conhecimento e de informação, algumas peças dele, né? Os Autos Pastoris, né? Que é um diálogo de pastores que se combinam com alegorias como funções em peças profanas ou religiosas. Aí tem outras peças, né? O Alto da Fé e o Alto de Mofina Mendes. Autos da Moralidade são peças religiosas, alegóricas, que são pretexto para a sátira, né? Ou a caricatura profana. Então, sempre essa relação do religioso com o profano. Aí tem exemplos, o Alto da Alma, o Alto da Feira, o Alto da Barca do Inferno. Ele também escreveu peças, né, chamado Faças, episódios cômicos, né, escolhidos em flagrante da vida da personagem típica, tá certo? Aí tem Quem Tem Farelos, Faça de Almocreves e o Alto da Índia, tá certo? Então, dentro desse teatro de vicentino, em produção de texto, vamos escrever, vamos falar, vamos conhecer o texto teatral, né? Então, assim, aí o conceito do teatro, o que é o teatro, né? Que é aquela que todo mundo conhece, que vocês com certeza já foram, já assistiram alguma peça. É uma forma de arte em que um ator ou um conjunto de atores interpretam uma história ou atividades para o público em determinado lugar, né? Aquela local que a gente vai para assistir uma peça, né, para desopilar. Então, a palavra grega teatro designava o local destinado à acomodação de pessoas que assistiam à representação nos anfiteatros, né? Literalmente significava o lugar onde se vê. Então, o teatro realmente é isso, é o lugar onde você vai para assistir essa peça, de acordo com o que você gosta.
Você vai escolher o tema da peça que a gente está apresentando para poder ir. E dentro do teatro, pessoal, nós temos alguns elementos, né, teatrais. O primeiro deles é o cenário, que é o local onde se realizam as cenas, né? É animado ao vivo, né? E é aquele que é constituído pelo corpo dos próprios atores. O cenário pode ser concreto, abstrato, objetivo e subjetivo, né? Pode ser que no momento da apresentação exista o cenário concreto, aquele que está visível, ou pode ser também apenas, né, um cenário improvisado onde você pensa, né? Ou que é a questão do subjetivo. Você lembra daquele cenário que pode fazer parte da peça. Então, o cenário pode ser considerado concreto quando se utiliza elementos concretos, né, em sua composição. É o que eu disse, ele é abstrato quando não há objetos concretos. Ou os objetos, eles mudam de função. O teatro está falando numa viagem, sei lá, um dia na praia. Você vai imaginar como é a praia, o sol, os coqueiros, então é aquilo que é subjetivo. Também temos no teatro, né, que é de extrema necessidade a iluminação, que deve estar adequada às exigências do texto, né? Com certeza, se o texto fala sobre um velório, por exemplo, um enterro, e aí todo aquele cenário mais sinistro, de catatumbas, aquela coisa mais escura, mais sombria. Mas se vai falar sobre um shopping, é algo mais alegre, então a iluminação vai depender do contexto. E essa iluminação, pessoal, ela tem 3 funções. A iluminação das personagens em ação, que é o foco, né? A personagem ela assim muda de lugar, ela anda, e aí a iluminação vai acompanhando para dar destaque. A iluminação dos ambientes criados pela cenografia, né? Essa iluminação não só para os atores, mas para o próprio local, para os ambientes, e os efeitos luminosos em geral, que é que dá aquele charme, né, ao teatro. Então, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. E a gente finaliza com uma frase. Antes de você falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de criticar, conheça. E antes de desistir, tente. Então, não vamos desistir, né? Vamos em frente, vamos sempre ter o dom do ouvir, do pensar, do conhecer e nunca do desistir. Então, um forte abraço, tudo de bom e até o nosso próximo encontro.